Olá, meu nome é Maria Adna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do ateliê Maria Adna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa. Essa bolsa é muito fácil. Eu vou dar ideias de como usar uma alça diferente, né? Que a gente vai usar aqui o couro e o fecho. Então ela não muda nada, o que muda assim no fechamento de uma bolsa. Aqui o fundo dela, que tem um detalhe, né, que você vai poder fazer suas bolsas com detalhe, né, sem ter prática no patchwork. E a colocação do fecho. Eu já ouvi várias pessoas, né, perguntando por aí como é que põe o fecho. E até mesmo me pergunta, né, como coloca, né, um fecho, como coloca esse fecho. Ele é muito fácil de colocar. Então, eu vou mostrar para você como coloca um fecho de uma bolsa. Vamos à nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes a parte da frente e 4 vezes esse detalhe que eu vou costurar aqui na minha bolsa. Se eu fosse fazer em couro, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia cortar 4 vezes, ia cortar um molde para eu dobrar o couro para trás e colar sobre o tecido principal, o corpo da bolsa, e pespontar em toda a volta, como eu vou fazer nesse passo a passo dessa bolsa. E o fundo também eu cortei 2 vezes, uma vez para o tecido de forro e uma vez para o tecido do fundo. As laterais eu também cortei 4 vezes, 2 vezes no velboa e 2 vezes para o tecido do forro. E também na minha bolsa tem 2 bolsos nas laterais. Então o tecido do fundo de forro na lateral, ele é menor para ter esse acabamento. Quando você abrir o bolso, vai aparecer um pedacinho do tecido principal, que é o de fora do corpo do bolso. Eu estou explicando porque às vezes a gente vende o projeto e tem um molde que é diferente, né? A lateral, ele é quase do tamanho da lateral, só que tem essa diferença. Então, se você compra esse projeto e tem esse molde com essa diferença, para você não estranhar, que é para dar esse acabamento na peça. Então, isso serve para qualquer um molde que você vai fazer. É o mesmo molde, mas porém ele tem essa diferença no tecido do corpo com o tecido do forro. Então aqui eu vou passar uma costura para pespontar esse bolso. Então aqui eu colei essa parte, então tem um pouquinho de cola spray aqui. Nesse eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar um pouquinho de cola spray nessa peça e vou colar ela aqui embaixo para dar um detalhe nessa minha bolsa. Então, para você que está começando, né, que quer fazer uma bolsa com detalhes e não tem prática ainda no patchwork para fazer um bloco, você pode fazer nesse passo aqui. Você cola o tecido, faz o modelo que você quiser, cola o tecido na entretela, depois você cola no tecido principal, que é o corpo da bolsa, e pesponta onde vai aparecer a costura. Aqui eu passei as costuras, vou tirar essa ponta aqui da linha, né, para não ir sobrando excesso de linha dentro da peça, ficar uma peça limpa. Aqui eu vou marcar o meio para eu poder começar a montagem da minha bolsa. Primeiro eu vou montar a parte do fundo, então aqui eu tenho a frente, a parte das costas, aqui eu tenho o fundo da bolsa. Eu vou colocar pique com pique, tem que ser um pique pequeno para não dar diferença na costura, porque se eu faço um pique grande, eu vou entrar e eu vou precisar entrar também com a costura e a minha peça vai ficar com defeito. Então aqui eu vou passar uma costura um lado. Agora eu vou fazer o mesmo passo com o outro lado do corpo da bolsa, a frente ou costas, né? E vou costurar novamente fundo direito com direito. Então aqui eu montei a frente e as costas da bolsa. Agora eu vou preparar as laterais. Mas antes das laterais, eu tenho o suporte para o fecho. Eu cortei no feltro estruturado, um retângulo menor, e cortei 2 vezes no tecido. Então cortei uma vez no tecido velboa e uma vez no tecido floral, costurei e vou desvirar o suporte. Então aqui eu desvirei. Agora eu vou pespontar. Mas antes de pespontar, eu tenho que encaixar o feltro estruturado aqui dentro. Então aqui ele tem 15, 18, esse eu cortei com 15, o feltro estruturado por 6.
vou encaixar ele aqui dentro para eu pespontar. Então aqui eu encaixei o estruturado aqui dentro, eu vou dobrar e vou passar um pouquinho de cola. Esse material ele é mais complicado, né, para eu trabalhar com cola de tecido, então eu tenho que usar essa colinha aqui. Ele não é tão complicado, né, ele não adere à cola de tecido como essa que eu usei aqui. Então, por isso eu usei uma cola mais forte para eu poder fazer um bom acabamento. Mas se você gosta de fazer servicinho à mão, você pode fazer essa costurinha com pontos invisíveis. Então, aqui eu vou fazer o meio, vou achar o meio, vou colocar um alfinete. Aqui também eu vou achar o meio, esse lado eu não fechei, ele já está colado, eu só vou achar o meio. Quando eu passar uma costura prendendo ele aqui, então aqui eu marquei o meio, quando eu passo uma costura aqui prendendo esse suporte no corpo da bolsa, eu já fecho esse lado que está aberto. Então eu vou deixar 6 centímetros de cima para baixo e vou centralizar o suporte do fecho aqui nesse risco que eu fiz. Vou alfinetar e vou costurar. Então aqui eu tenho as laterais da minha bolsa, eu vou centralizar o bolso e vou costurar. Vou prender com alfinetes porque ele escorrega, vai ficar problemas depois. Então é melhor prender com alfinetes, se você perder um pouquinho mais de tempo, ou até mesmo alinhavar. Fazer o mesmo com o outro lado, essa é a parte do forro. E a parte do forro é fechado o mesmo passo que eu estou fazendo aqui com o corpo da bolsa. Se você quiser colocar bolsos internos também, você pode colocar. Então aqui eu vou passar uma costurinha prendendo essas duas peças, para depois eu fechar no corpo da bolsa. Marquei o meio da lateral, o fundo da peça, e aqui eu vou colocar direito com direito. Aqui, como essa peça tem esse detalhe, o fundo também tem que ter essa parte aqui bem arredondada para poder encaixar aqui. Se você vai fazer o seu molde, você tem que pensar na lateral também, tá? Do fundo, porque ele tem que ser bem arredondada, bem bicudinho para encaixar aqui nessa parte que eu fiz, que lembra, né, um V. Ou um U, né? Então aqui eu vou encaixar meio com meio e vou trabalhar aqui com essas 3 peças, né? Então aqui tem o fundo, o bolso e a lateral. Então eu coloquei do meio para fora e vou alfinetar e vou costurar. Vou fazer isso em toda a volta do corpo da bolsa e vou fazer esse mesmo passo para com o forro. E do outro lado a mesma coisa. Para eu não ficar com essa peça cheia de alfinetes e me furar, o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar somente um lado e vou costurar. Então aqui eu costurei um lado, vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Eu vou saindo de baixo para cima, alfinetando toda essa peça. Então aqui costurei as laterais da bolsa, preguei o suporte e vou fazer o mesmo para com o forro. Feito esse mesmo passo costurando o corpo e as laterais, eu vou colocar o corpo da bolsa que está no lado direito, eu vou deixar ela do lado direito e vou vestir essa peça assim. Eu vou colocar forro direito com direito, né? E vou costurar em toda a volta, como eu já fiz nessa peça aqui. Então, coloquei o forro, né, direito com direito, aqui já está o suporte, e agora eu pespontei também toda a volta. Agora eu vou preparar as alças e colocar o suporte. Então, a peça não muda nada, o forro, você vai montar o mesmo passo, primeiro o fundo com a frente e as costas, depois as laterais, o mesmo passo para com o forro. Colocou dentro direito com direito, costurou em toda a volta, desvirou. Nessa ponta aqui da alça, eu não fecho, para facilitar a passagem do forro e o acabamento aqui da ponta, que ele vai ficar preso com isso daqui. Então não tem necessidade de você fazer essa pontinha aqui. Agora eu vou preparar as alças. Aqui as alças, você vai cortar 2 vezes no couro. Se você não tiver o couro, você pode fazer no cadastro. O cadastro de 3,5, você vai encapar ele e vai costurar, vai fechar desse jeito aqui, ó. Como eu vou fazer com esse. No couro eu passei cola, colei o recouro, pintei aqui a ponta, porque ele vai ficar sem costurar aqui essa pontinha. E vou pespontar fechando para eu poder encaixar aqui no final da alça. O couro eu não posso costurar nessa máquina, então tem que costurar numa máquina industrial.
Se você não tiver a máquina industrial, você pode fazer a alça no cadastro, como eu falei no começo. Então aqui eu vou colocar desse jeito. A mesma coisa você vai fazer no cadastro. Você vai dobrar o cadastro e vai deixar uma pontinha com 4 centímetros sem fechar, 4 em cada lado. Então aqui eu vou colar ele, porque ele já tá com a cola. Eu passei logo que eu comecei a fazer a peça, eu passei a cola. Então ele gruda, ele fica assim. Agora eu vou pespontar e vou mostrar pra você como eu vou pregar essa parte da alça. Então aqui eu furei essa ponta da alça, furei também a alcinha que eu preparei. Eu vou encaixar essa alça aqui e vou prender com rebite. Então aqui eu coloquei as alcinhas da minha bolsa. Agora eu vou colocar o fecho. O fecho é bem facinho. Você vai marcar aqui o meio também, sempre marcando o meio. Agora que eu tenho a parte do fecho, eu vou encaixar ele aqui, centralizando também, procurando com a tesoura. Eu vou cortar. Aí eu vou usar uma tesoura pequena para eu poder cortar. Essa parte você pode fazer antes também de costurar na peça. Marcar o meio mais ou menos também, para eu ver se eu não abrir mais para um lado do que para o outro. Então preciso tirar mais um pouquinho desse lado. E também tem que ter cuidado para não tirar mais do que você precisa, senão o fecho vai passar. Eu preciso tirar mais um pouquinho. Aí eu vou marcar também o meio novamente. Então eu preciso tirar mais desse lado. Sempre você vai fazendo um teste com o fecho para ver se é suficiente. Apareceu aqui onde você vai encaixar o parafuso, você para. Então aqui eu vou colocar essa peça em cima de um plástico, porque se eu deixo assim na mesa, se tem alguma coisinha que pode arranhar o meu fecho. Então eu vou colocar em cima de outro material bem limpinho. Vou trazer aqui mais para frente para você visualizar essa peça. Porque às vezes tem gente que fala, ah, eu quero aprender a colocar fecho, né? Eu quero ver como você põe o fecho. Então não tem segredo nessa colocação do fecho. A quantidade de tecido que você vai retirar aqui do seu suporte para você não colocar essa peça a perder. Principalmente se ela já estiver costurada na bolsa. Então aqui eu coloquei a outra parte sobre a parte de trás, cobrindo, né, esse tecido. Agora com a chave eu vou fechar, vou apertar, né, com a chave. Se o parafuso for esse parafuso para usar com a chavinha estrela, prendi, vou fazer o mesmo com o outro lado. Então eu já tenho o fecho, já essa parte colocada. Eu vou marcar o meio da bolsa e vou colocar o outro lado, porque o outro lado é super fácil de colocar. Aqui você sempre tem que estar marcando o meio da peça para não ficar torto. Agora com o giz eu vou marcar aqui, ó. Então esse giz eu consigo visualizar, porque é um tecido escuro. Eu vou usar esse outro lado aqui que é mais fácil eu colocar. Essa outra pecinha aqui é bem mais simples a colocação dela. Então eu tenho essa parte que eu vou fechar essa perninha, eu vou colocar ela aqui em cima, também no meio que eu fiz, e vou marcar. Marquei, como eu marquei com lápis, eu consigo visualizar isso daqui, esse lápis 6B. Aqui na bolsa tem uma abertura que eu deixei para desvirar. Eu ponho a minha mão por dentro da peça e venho com esse abridor de casas de botão. Vou fazer um pequeno corte. E aqui eu vou encaixar essa peça. Aqui, como essa bolsa está um pouco estruturada com o feltro, eu não cortei a parte do feltro, então eu vou fazer novamente. Para não correr o risco de abrir, fazer uma abertura grande em toda a parte aqui da frente da bolsa, eu entrei com abridor de casas, saí com ele novamente. Então ficou um pouquinho de tecido aqui dentro, então eu corto. Porque se eu entrar, ele vai fazer uma abertura grande, né? E vai ficar difícil depois eu fechar essa frente. Eu vou ter que fazer um detalhe. Se acontecer isso com você, você faz um detalhe como este aqui, ó. Você encapa, né, a peça, a entretela, e encapa e faz um detalhe na frente da bolsa. Em seguida você volta com a colocação do fecho. Então seu trabalho não vai ficar perdido se acontecer isso. Aqui você vai tombar essa perninha
para trás. Então aqui eu coloquei o fecho, finalizei a peça. Se você vai fazer a peça para vender, você já pode fechar imediatamente, assim que você finalizou a peça, essa abertura aqui, ou a mão ou a máquina. Se não, você vai deixar como peça piloto ou mostruário, você pode deixar ela aberta, porque às vezes passa o tempo e a gente às vezes perde algum detalhe, né? Ou como fez essa costura. Então tem a abertura que serve para você abrir sua bolsa e dar uma olhada, relembrar o que foi feito. Então é isso, a peça prontinha. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no Curso de Bolsas. O telefone é o 11 50 42 01 45 ou pelo WhatsApp, que é o 99672 8865. E para você que mora fora de São Paulo, gostou de alguma peça? Todas essas peças do canal do YouTube eu tenho os projetos. Se você se identificou, é só ligar e fazer o seu pedido. Eu tenho todas elas à venda aqui no ateliê. Eu também tenho o DVD. Eu quero falar para vocês, falei dos projetos, né? E também eu tenho o DVD. Eu só quero te lembrar que o DVD é diferente do projeto. Quando eu falo projeto, ele vem o passo a passo, a foto e os riscos que você vai tirar, como esse daqui do encarte do DVD. Então isso daqui também é um DVD, mas não deixa de ser um projeto que tem todos esses riscos aqui. O DVD. O projeto tem um único risco. Por isso eu chamei ele de projeto, que você vai ter esse encarte para sempre. Você vai guardar ele. Você transferiu esse molde, esse risco para o papel, um papel cartão, um papel que você queira fazer o seu molde. Você vai transferir e você vai usar todas as vezes que você for construir uma bolsa, você vai usar o molde e o seu projeto vai estar guardadinho. Então esse é projeto e este é DVD com encarte. Então o DVD tem essa capinha dura, tem mais de uma peça no DVD, mais de uma bolsa, né, no DVD. É só deixando bem claro para você não se decepcionar ou até mesmo falar, eu pensei que era assim, mas tudo bem. Não, para você ter certeza do que você está comprando, é essa a minha orientação. De quando pedir o DVD e quando pedir o projeto, você está ciente do que você está comprando. E se você quiser ficar informada sobre novidades do ateliê, projetos, cursos, é só curtir a minha página no Facebook. Também dá uma clicadinha lá no Instagram. E tem umas peças que às vezes não tem no canal do YouTube. Um beijo, tô te esperando.